Olá, pessoal, e vamos para a nossa última aula de português da semana, mas vocês não vão se livrar de mim assim não, viu? Próxima semana tem mais. Vamos lá? Bom, vamos ver um pouquinho, certo, de um conceito do gênero depoimento, certo? No slide. Depois nós vamos para o livro didático de vocês. Me acompanhem, por favor, viu, galerinha? Adoro quando vocês me acompanham. E que chegam na sala de aula sabendo de tudo, que vocês são muito inteligentes. Vamos lá. Depoimento, né? O gênero depoimento. É um recurso textual muito utilizado hoje em dia nas redes sociais. Ordinariamente a expor as angústias, fatos ocorridos na vida de alguém, sobretudo com as modernas tecnologias digitais da comunicação e da informação. Tornou-se algo ainda mais comum. Ou seja, hoje em dia, certo, gente, né? As redes sociais, o que acontece? As pessoas estão falando muito, né, da sua vida nas redes sociais, então estão dando depoimentos, né? Às vezes para que outras pessoas se melhorem também, né? Vamos lá para os elementos composicionais do gênero depoimento. Verbos no pretérito do indicativo, ou seja, né, a maioria das vezes, certo? Escrito em primeira pessoa. Por que em primeira pessoa, né? Porque quando a gente dá um depoimento, a gente está falando de nós mesmos. Então, tem o quê? Tem marcas autorais, porque nós estamos falando de nós, por isso que é em primeira pessoa. Narrativa cronológica ou não, ou seja, a gente pode falar de uma forma linear, né? Do nosso passado, presente, né? E pensando, então, em um futuro. Ou, no caso, a gente pode estar falando do presente e voltar ao passado. Ou então, pode ser ou não cronológica, linear, certo? Relato dos fatos marcantes para o narrador. Episódios verídicos, claro, né, gente? São depoimentos, então são coisas que a gente fala que aconteceram de verdade. Memória pessoal do narrador, da pessoa que está, no caso, produzindo o depoimento. E vamos lá. Características do gênero depoimento. Narrar de forma breve um fato específico vivido por uma pessoa com intenção injuntiva, né, fazer um pedido, uma declaração, e assim vai. Narrador em primeira pessoa, né, em geral, o protagonista, né, a pessoa que passou mesmo por aquilo. Apresenta elementos básicos da narrativa como sequência de fatos, pessoas, tempo, espaço, enredo, né, elementos da narrativa, né, gente? Lembram disso? Quem vivenciou a história é a mesma pessoa que fará o depoimento, claro, né, evidente. Verbos e pronomes são empregados predominantemente na primeira pessoa, né? Se a pessoa ela é protagonista, ela é personagem daquilo, se ela viveu aquilo, então os verbos têm que ser em primeira pessoa. Temática bastante variada, é claro, né? Os depoimentos falam de vários assuntos diferentes, né? As pessoas não são obrigadas a falar somente de uma coisa só. Então, cada um pode dar um depoimento de uma situação diferente que passou. Linguagem, em geral, no registro padrão, né? No registro mais formal, de certa forma, com algumas marcas de oralidade, porque a pessoa vai dar o depoimento, vai falar da sua vida, é claro que vai ter suas marcas de oralidade também. Os verbos oscilam entre o pretérito perfeito e o presente do indicativo, né? Como a gente já falou, que a história ela pode ser cronológica ou não. Então, ela pode estar no presente, voltar para o passado, ela pode estar no passado e ir para o presente. Então, isso acontece bastante. Agora, vamos para o livro didático de vocês e abram na página 154. Vamos ler aqui um textinho e depois vamos fazer uma atividade, né, por dentro do texto, na página 155 e 156. Me acompanhem, por favor, galerinha. Prática de leitura, texto 1, depoimento. Em uma leitura literária, aquilo que interessa em um livro se desdobra em outros, criando novos mundos e concedendo identidades provisórias ao leitor, em um processo dinâmico de imersão e prazer. Agora, você e seus colegas vão conhecer um pouco dessa aventura que é a da leitura pelo depoimento à troca da escritora de livros infanto-juvenis Lígia Bojunga. Antes, porém, reflita um pouco. Que ideia sugere a palavra troca? O que você costuma trocar com seus pais e amigos? De que tipo de troca você acha que o texto vai tratar? Comente. Agora vamos ao texto. A troca. Para mim, livro é vida. Desde que eu era muito pequena, os livros me deram casa e comida.
Foi assim, eu brincava de construtora, livro era tijolo em pé, fazia parede deitado, fazia degrau de escada inclinado, encostava um ou outro, fazia telhado. E quando a casinha ficava pronta, eu me espremia lá dentro para brincar de morar em livro. De casa em casa eu fui descobrindo o mundo, de tanto olhar para as paredes. Primeiro, olhando desenhos, depois decifrando palavras. Fui crescendo e derrubei telhados com a cabeça, mas fui pegando intimidade com as palavras. E quanto mais íntimas a gente ficava, menos eu ia lembrando de consertar o telhado ou de construir novas casas. Só por causa de uma razão. O livro agora alimentava a minha imaginação. Todo dia a minha imaginação comia e comia e comia, e de barriga assim toda cheia, me levava para morar no mundo inteiro, iglu, cabana, palácio, arranha-céu. Era só escolher e pronto, o livro me dava. Foi assim que, devagarinho, me habituei com essa troca tão gostosa que, no meu jeito de ver as coisas, é a troca da própria vida. Quanto mais eu buscava no livro, mais ele me dava. Mas, como a gente tem mania de sempre querer mais, eu cismei um dia de alargar a troca e comecei a fabricar tijolo para, em algum lugar, uma criança juntar os olhos e levantar a casa onde ela vai morar. Ou seja, ela pegou o exemplo de vida dela, né, que ela começou a... Quando nem sabia, ela começou a folhear os livros, descobriu os desenhos, depois ela descobriu as palavras, e essas palavras levaram ela a conhecer o mundo. E assim ela começou a construir essas casas, ou seja, ela começou a escrever livros para que esses livros também levassem outras pessoas a conhecer outros lugares, a viajar, a conhecer o mundo, certo? E vamos para a atividade aqui, né, por dentro do texto. Entenderam o texto direitinho, né, gente? Veja que texto lindo, né? Vamos lá. Por dentro do texto, primeira questão. Por que o depoimento recebeu o nome A Troca, né? Depois dessa explicação que eu dei da leitura que nós fizemos, é fácil dizer por quê, né? 2, releia a frase. Para mim, livro é vida. A, por que a autora faz essa afirmação? B, pensando em sua vida, qual é a palavra que você usaria no lugar de livro? Explique. Você vai dizer qual é essa palavra e vai explicar o porquê da escolha dessa palavra. C, a escritora fez uma paixão de criança sua profissão. Como você poderia transformar uma paixão da sua vida em profissão? Explique. Bom, muitas pessoas tornam, no caso, a paixão da vida, no caso daqui do interior, tem muitas pessoas que gostam de vaquejada, né? Muitas pessoas se tornam vaqueiros, competidores, né? Então, ela transformou a leitura, né? O hábito dela de ler, né? Virou escritora e isso, hoje em dia, ela transforma a vida de outras pessoas. Vamos lá, né? 3. Depois de definir livro, o depoimento apresenta em cada parágrafo uma ideia diferente a respeito da importância do livro na vida da autora. Explique como essas ideias sobre a leitura se formaram em cada período da vida da escritora. Letra A, primeiro período da infância, né? B, segundo período da infância. C, pré-adolescente, adolescência. Pré-adolescência, né? Adolescência. D, jovem, adulta. 4. A escritora realiza um depoimento sobre a sua relação com livros e a leitura. Responda. A. De que tipo de leitura a autora se refere? Né? Veja aí qual é o tipo de leitura que ela se refere, né, gente? Leitura poética, leitura literária, veja aí direitinho qual tipo de leitura ela se refere. B. É possível alimentar a imaginação com outras formas de manifestação cultural? Explique. E aí, gente, vocês conhecem outras formas de manifestação cultural que vocês gostam e podem também, de certa forma, né, alimentar a sua questão cultural, né, alimentar a sua imaginação. C, além de entretenimento e fruição, que objetivos pode ter a leitura? Explique, né, quais são os objetivos da leitura. 5, em sua opinião, que valor nossa sociedade dá à leitura de forma geral? Explique. Agora você vai falar de uma forma geral, qual é o valor que a sociedade dá aos livros, né, à leitura. 6, página 156, viu, gente? Observe a imagem da charge a seguir. Né? Vocês estão vendo aqui que o livro está com as mãos, né, focando o rosto do homem nele, e ele sentado numa poltrona. Às vezes você pega um livro e às vezes um livro te pega.
É verdade. Às vezes você pega um livro e acha que não vai nem ser muito interessante, né? Mas aí você só consegue soltar ele depois que você já leu um bocado. E às vezes até quando você já termina, certo? Porque é muito interessante a leitura. O que você vê na imagem, né? Você vai descrever aqui a imagem. B. Qual é a relação entre a imagem e as frases que o acompanham? C. O que pode provocar humor nessa charge? E D. Com qual frase do texto a troca essa charge pode se relacionar? Transcreva. Então, você vai pegar, né? Você vai olhar para essa frase, vai ler a frase que está aqui, depois vai voltar lá no livro e vai ver qual é a frase do texto a troca que se relaciona com essa charge e vai colocar aqui nessa questão, certo? Espero que vocês tenham gostado das aulas dessa semana, certo, gente? E lembre-se, não guardem dúvida, qualquer coisa, perguntem à professora de vocês ou voltem à aula, né? Olhem lá do comecinho de novo, se precisar, certo? Lembre-se, máscara no rosto, álcool em gel nas mãos, muita limpeza, muita limpeza. Cuidem de vocês e das pessoas que vocês amam, certo? E vamos para a nossa despedida, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima com fé em Deus, galerinha.